Olá, pessoal. Aqui é a Prof. Ana Onofre de Música. Esse vídeo é da 14ª semana, a aula da 14ª semana. Esse vídeo tem o objetivo da gente fazer uma aula de revisão dos conteúdos que foram trabalhados até agora. Tirando a primeira semana, nós já tivemos 9 aulas, sem contar com essa agora, né? 9 materiais que foram entregues. Muitos desses materiais a gente tem que deixar guardado na nossa pasta de música e alguns materiais com entrega. Eu vou colocar aqui para vocês verem os tópicos que foram apresentados nessas 9 aulas, para a gente poder dar uma revisada, né, nos PDFs ali, nas folhas, para a gente entender como é que esses assuntos se interligam e por que a gente estuda eles, né? E já dar uma revisada nas atividades que vocês têm que fazer. Na primeira semana, a gente entrou com o conceito de propriedades do som. Então, a gente recebeu essa folhinha aqui, e aqui a gente tinha uma breve explicação. Desculpa. Olá, queridos, espero que esteja tudo bem com vocês. Na nossa primeira aula, nós vimos que o som é a base da música, e nesta aula vamos estudar melhor o que são as propriedades do som. Significado da palavra propriedade: uma qualidade inerente aos corpos, característica, o que distingue particularmente uma coisa de outra do mesmo gênero. Então, é algo que é uma característica de alguma coisa, né? Então, quais são as características, né, as propriedades do som? Primeiro, a gente tem a altura aqui, né, que a gente fala de sons agudos e graves. Então, na música, a gente não tem sons fortes, a gente não tem sons grossos e finos. Que às vezes a gente fala, porque a voz dela é fina, ou a voz dele é forte. Na verdade, né, a gente fala que por exemplo, os sons mais fortes, o que a gente diria, são os sons que são mais graves, né? E os sons finos são os sons agudos. Então, a altura na música significa isso, significa aonde que a nota está localizada. A gente já estudou isso. Na parte mais de baixo, assim, nas frequências mais graves, notas graves. Nas frequências mais finas, menores, né, do que as frequências graves, estão os sons agudos. Aqui tinha um vídeo com uma explicação das alturas. Intensidade, né, diz respeito à quantidade de energia que a onda sonora transmite. Então, por exemplo, se eu pegar uma guitarra e bater bem forte, né, nas cordas, vai ser um som com maior intensidade. Se eu tocar bem baixinho, vai ser um som com baixa intensidade e provavelmente a gente não vai nem escutar. Então, aqui tem um exemplo. Quando você grita, sua voz está com alta intensidade. Quando você sussurra, sua voz está com baixa intensidade. Eu acho que das propriedades do som, o timbre é o mais importante. O timbre do som é o que nos permite distinguir a natureza da sua fonte. Ao ouvirmos dois sons da mesma frequência e intensidade, mas que foram produzidos por instrumentos diferentes, podemos facilmente diferenciá-los. É o modo de vibração da onda sonora, e cada fonte sonora possui o seu timbre característico. Costumamos dizer também que timbre é a cor do som. Então, eu tenho um timbre de voz e tem alguém, uma mulher da mesma estatura da minha, com um corpo parecido com o meu, que vai ter uma voz diferente, porque cada fonte sonora possui o seu timbre característico. A mesma coisa se a gente estiver numa orquestra. Cada instrumento variando o tamanho, e muitas vezes não é nem o tamanho, muitas vezes é quem está tocando o instrumento vai ter uma fonte sonora específica, né, que possui um timbre específico. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, o oboé, o violoncelo, a flauta transversal e o fagote. São 4 instrumentos distintos, diferentes, e a gente tinha que falar um pouco sobre o som deles, né? Como que você descreveria o som do oboé? Como você descreveria o som do violoncelo? O som da flauta transversal? O som do fagote? É algo que agrada os teus ouvidos? É algo que tem um som muito agudo, incomoda? É um som gostoso? É um som aveludado? Isso tudo vocês tinham que colocar como a opinião de vocês, de como vocês descreveriam estes sons.
Na aula da semana 3, é uma aula para identificar, né, as propriedades do som. A gente teve que falar um pouco sobre. A gente teve que falar um pouco sobre os vídeos que a gente assistiu, né? Então, nesse vídeo a gente falou um pouco sobre que o som são moléculas, né, que mexem com a densidade do ar, né? Quando a gente mexe com a densidade do ar. Então, aqui no nosso planeta Terra, como a gente está dentro dessa camada de atmosfera, tudo que entra em atrito, né, gera uma vibração, essa vibração uma frequência que a gente conhece como som. Então, por exemplo, se eu pegar uma colher e bater no prato, eu vou estar criando um atrito entre os dois. Desse atrito vai sair uma frequência que vai ser o som da colher batendo no prato. É a mesma coisa de um caminhão andando na rua, né? O motor dele, lá dentro eles estão em constante atrito com, né, com tudo que tem ali dentro do motor que faz com que saia aquele som, né, que emita aquele som. Um passarinho cantando também, as cordas vocais deles vibram, essa frequência sai, mexe com a densidade do ar e a gente consegue identificar que é o som de um passarinho. Então a gente assiste esses dois vídeos, cada vídeo tem 5 minutos, e a gente faz um breve resumo sobre isso que eu falei, sobre qual que é o som, né? O que eu posso falar desses vídeos? O que esse rapaz do vídeo falou que é o som? Depois, na quarta semana, nós temos um assunto que é o assunto base, né, das nossas aulas de música, que é a introdução ali, as notas musicais e o conceito de altura musical. Então, vou mostrar uma coisa para vocês que é bem importante da gente falar. Há mais de 2000 anos atrás, existiu um matemático chamado Pitágoras. E o Pitágoras, um dia ele descobriu, né? Vocês podem ver na primeira figura que ele está com um instrumento aqui que tem cordas e tem duas hastes embaixo separando eles, né? Tem uma haste aqui em cima e uma haste aqui embaixo. Qual é a função dessas hastes? Deixar as cordas esticadas, né? Se a gente tirasse essa madeira de baixo, essas que estão de pé aqui, as cordas ficariam soltas. E ele reparou que toda vez que ele tocava as cordas, essas madeiras, elas estavam muito afastadas, isso gerava um som grave. Cada vez que ele ia aproximando mais essa madeira e deixava um espaço menor de cordas, o som ficava mais agudo. Assim, na segunda figura também a gente tem a flauta, né? Eu vou dizer aqui que é um canudo, porque não é bem a flauta que a gente conhece hoje em dia. Então ele percebeu que quanto maior fosse o tamanho da flauta, maior seria o som que ela emite, né? Quanto maior fosse esse canudo. Então, quanto maior, mais espaço tivesse para vibrar, mais grave seria o som. Quanto menor fosse o espaço para vibrar, menor seria o som, ou seja, o som seria agudo. A mesma coisa na última figura a gente tem com os sinos. Ele dividiu aqui, ele fez vários sinos de vários tamanhos, né? Ele percebeu que cada sino tinha um som diferente. Quanto menor o sino, mais grave seria o som dele. Então, a gente fala um pouco sobre o Pitágoras aqui no nosso trabalho, né? Há mais de 2000 anos atrás, um matemático grego chamado Pitágoras, ele nasceu há 570 anos antes de Cristo, e utilizando uma corda bem esticada, percebeu que quanto maior fosse o menor espaço da corda, mais aguda seria a nota que vibraria. E quanto maior fosse o espaço da corda vibrando, mais grave seria o som. Então, foi o Pitágoras que criou para a gente esse conceito de notas musicais, né, divididas. O primeiro som é o Dó, depois o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ele reparou que entre algumas notas tinha um sonzinho lá no meio, que são essas notas das teclas pretas do piano, né? Então, entre o Dó e o Ré tem um som, entre o Ré e o Mi tem um som, entre o Mi e o Fá não tem, entre o Fá e o Sol tem, entre o Sol e o Lá tem, entre o Lá e o Si tem, e entre o Si e o Dó, para fechar a oitava, também não tem nenhum som. Então, as notas apresentadas nas teclas brancas do piano, vocês conhecem o instrumento piano, são aquelas que são mais comumente utilizadas nesse nosso começo de aprendizado de teoria musical. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
A escala das notas musicais começa então com o Dó na região mais grave, subindo até o Si na região mais aguda. Nós podemos pensar como se estivéssemos subindo uma escada. Então, nós temos aqui embaixo o Dó, a gente vai pulando um degrau, chega no Ré, pula um degrau, chega no Mi e no Fá a gente pula direto para o Fá, depois pula um degrau, chega no Sol, pula um degrau, chega no Lá, pula um degrau, chega no Si, e aqui por final nós temos essa flechinha aqui de cima representando que não há espaço entre eles e nós chegamos na oitava. Os espaços que não foram preenchidos ali são aquelas notas pretas do piano, representadas por sustenido ou bemol, conceitos que a gente vai aprender posteriormente. Então, esse é o nosso assunto da nossa aula da semana 3. Na aula da semana 6, a gente... Não, essa aula da semana 6, desculpa. A aula da semana 7. Vou abrir aqui. Semana 7. Então, na aula da semana 7, a gente voltou para essa explicação, né? Das notas que a gente já sabe que existem, porque a gente estudou na próxima aula. E aqui o conceito, né, de oitava, o Dó. Aqui a gente já falou, né, do minion grande e o minion pequeno. A gente pode imaginar aqui que cada minion é um sino, que quando a gente bate, ele repercute um som. Então, esse minion aqui é a nota Dó grave, e existe uma nota Dó que é a mesma coisa que ele, só que mais aguda, né? Então, aqui tem explicação. Assim como o minion continua sendo o mesmo, a nota também vai continuar sendo a mesma, só que numa frequência menor. E aqui a gente fez aquele exercício do Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A gente vai retomar esse exercício, mas é um vídeo que eu já tinha passado para os 6º anos do ano passado. Nós vamos agora... A gente interrompeu um pouco esse trabalho, porque como eu não conheço vocês, eu resolvi fazer uma entrevista, né? Sobre qual o estilo de música que você mais gosta, qual é o seu artista ou banda preferida, qual é aquela música que você mais gosta, enfim, para a gente falar um pouco sobre os nossos gostos musicais, para a gente entender como que a gente pode aplicar o que a gente gosta no aprendizado de música. Então, nós temos aqui, bom, nós já sabemos que existem as notas musicais, que elas sobem da região mais grave para mais aguda, ou podem descer da região aguda para mais grave. E como que a gente pode fazer para escrever essas notas na pauta, né, na partitura? Um novo idioma que a gente está aprendendo a ler e escrever. Pauta é a região onde escrevemos as notas musicais. Essa região é formada por linhas e espaços. A partitura é constituída pela pauta musical, que é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Então, a gente viu aqui na primeira parte, nós temos 4 espaços, 5 linhas. Essas 5 linhas a gente escreve bem em cima da linha como tá, ó. Vocês estão vendo ali o número 1 em cima da linha, o número 2 em cima da linha e assim por diante. O desenho da clave de Sol é uma referência que sempre indica a posição da nota Sol. Então, nós sabemos aqui na primeira pauta que o Sol está sempre posicionado quando tem o desenho da clave de Sol na segunda linha, ó. Segunda linha aqui no começo. Vou aumentar para vocês verem aqui. Ó, clave de Sol, Sol sempre escrito, não importa se ele está próximo da clave ou longe. Na segunda linha é sempre a nota Sol. Depois a gente falou, né, que caso a gente precise escrever notas e não tem mais linhas, a gente desenha uma pequena linha suplementar. E aqui nós temos, ó, veja como fica aquela escala de Dó maior, né? Nossa escada das notas musicais escritas na partitura. Vejam, ó, Dó, escrito ali na primeira linha que a gente precisou desenhar, o Ré embaixo da linha, o Mi em cima da linha. Olha, em cima não é acima, não é no espaço, em cima é bem em cima mesmo da linha, como se a gente estivesse utilizando a linha para cortar a nota no meio, ó. Mi em cima da linha, o Fá no espaço da linha, o Sol, olha ali, ó, mesmo que ele esteja distante da clave, ele está posicionado na segunda linha. O Lá entre a segunda e a terceira linha, o Si em cima da terceira linha com a haste para baixo, porque é uma regra de escrita, e o Dó entre a quarta e a terceira linha. Então, esse Dó é aquele minion pequenininho, né? É a mesma nota, só que com um som mais agudo. Então, vamos continuar aqui. Então, agora nós vamos para a aula da 10ª semana, né? Esse material que vocês receberam,
Olha lá, esse material deve ficar guardado junto com o seu material de música, não sendo necessária a devolução. O que é uma oitava na música? A grande pergunta que vai nortear o nosso aprendizado de hoje é o que é uma oitava. Então, a gente já sabe que oitava é quando a gente fecha uma distância de 8 notas, né? Então, eu tenho Dó, ela tá a 7 notas distante do Dó. Então, a gente soma 1, que é a primeira nota, mais 7, que a gente precisou passar, nós temos 8. Dó 1, Ré 2, Mi 3, Fá 4, Sol 5, 6 Lá, Si 7, Dó a oitava, fechamos 8. E nós podemos começar de qualquer nota, né? Então, se a gente começa no Mi, a gente vai chegar no Mi, porque a gente só vai contar, né? Mi 1, Fá 2, Sol 3, 4 Lá, Si 5, Dó 6, Ré 7, Mi 8. E aqui eu coloco, né? A primeira nota, Dó, lá do piano, é um Dó bem grave, então é um mínimo bem grande. O segundo Dó aqui é um Dó que é mais agudo, mas continua sendo Dó. Aqui, ó, a gente pode dizer que esses dois Dós do meio são Dó médio, né? Então, o Dó aqui, fechou mais uma oitava, eu tenho Dó 3 aqui. E para finalizar, eu tenho Dó 4, que é uma nota Dó bem aguda e o mínimo bem pequenininho. Depois eu tenho aqui para mostrar para vocês o Ré grave, o Ré agudo, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si, mostrando que todas as notas têm as suas oitavas, suas parceiras que são mais agudas. E depois aqui essa escada que ficou maravilhosa, né? A escada dos Minions, olha lá, ó. O Dó, a gente deixou o espaço da bolinha, porque a gente sabe que são as notas que estão no meio. O Ré, o espaço da bolinha, o Mi, o Fá, o Sol. Aí tem o espaço da bolinha entre o Fá e o Sol. Entre o Sol e o Lá tem o espaço da bolinha. Entre o Lá e o Si tem o espaço da bolinha. Chegamos na parceira do Dó, o Dó de oitava lá em cima, ó, bem agudo. Ficou sensacional. Eu acho, fiquei apaixonada por essa escala de notas musicais com os Minions. Agora vamos para a décima, foi a 10ª semana. Agora a 11ª que a gente vai ver. Um exercício, né, de partitura. Nessa aula eu coloquei aqui em cima, ó, quais atividades que a gente tem que entregar, né? Porque tem algumas atividades que vocês puderam ver nesse vídeo que eu mandei para vocês, tem atividades que a gente manda e atividades que a gente deixa o material guardado. Na aula da 11ª semana, por exemplo, são exercícios para entrega, né? Lembrando lá, ó, memorizar o nome das notas da clave de Sol. Então, essa escala aqui que está escrita, vocês têm que reproduzir ela aqui. Então, para o Dó, vai desenhar uma nota bem pequenininha, uma linha bem pequenininha aqui embaixo, depois escrever. E aqui, ó, escreva embaixo quais as notas estão escritas na pauta musical. E eu vou mostrar para vocês que para quem me mandar o trabalho, eu vou mandar a correção, tá? Eu fiz uma correção aqui no meu caderno, eu escrevi as partituras, aí depois eu posso mandar para vocês, ó, como é que se escreve a escala na partitura e depois a correção das notas. Lá no primeiro é Dó, essa figura musical é uma pausa, não escreve nada embaixo. Depois tem Dó, Ré. Segundo, Dó, Ré, Dó, Mi. Terceiro, Ré, Ré, Dó, Dó. Quarto, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. E o quinto que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Daí depois, conforme vocês forem me enviando as atividades prontas, eu mando a correção para vocês verem o que vocês colocaram, né? Então, aqui na aula da 13ª semana, abri aqui, ó, 3 a 7 de maio, nós temos que entregar. Então, eu já até coloquei aqui a 11ª semana, ó. A 11ª semana já tá nas entregas, né? E esse material que vocês vão receber aqui, vocês têm que deixar guardado, tá? Da 13ª semana. Então, nós já conversamos sobre intervalo, lembrando que intervalo é a definição da distância entre as notas. Então, nós temos aqui, tá? Na música, a gente utiliza muito números romanos. Então, o primeiro minion lá, o Dó, a gente vai dizer que ele é o primeiro grau e nós vamos utilizar o número romano dele. Assim como o segundo grau, o terceiro grau, o quarto grau. Bom, eu expliquei tudo aqui nesse vídeo, né, de explicação da aula. Coloquei aqui que os graus mais próximos são o segundo, o terceiro e o quarto, e os graus mais longe são o quinto, o sexto e o sétimo. E o Dó da oitava lá.
Aí aqui eu expliquei, né, que nós podemos partir de qualquer lugar, que a gente sempre vai chegar na nota parceira. O Ré, a nota parceira dele, a oitava, é o Ré agudo. O Mi, a nota parceira dele aguda, é o Mi agudo, que é a oitava. E aí aqui eu coloquei aquele site que a gente tinha visto para aprender a ler partituras. Então, é isso que é essa aula de revisão, né? Não se esqueçam, né? Vocês precisam entregar algumas coisas, mas outras a gente tem que deixar guardadas no material de música. E essa aqui é a relação de semanas que até agora vocês têm que entregar. Primeira, segunda, terceira, quarta, oitava e 11ª semana. Procurem lá no material de vocês, se vocês ainda não acharam, procurem para me mandar para a gente poder deixar tudo redondinho, deixar tudo entregue e para a gente poder seguir em frente no nosso aprendizado de música. É isso, fiquem bem e espero vê-los numa próxima aula, numa próxima oportunidade e que logo chegue uma vacina para que a gente possa se ver de frente, ao vivo. Abraço a todos, gente. Tchau, tchau.